Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Ufa! Sexta-feira, que delícia, o Dia Internacional da Alegria. Sexta-feira, enfiar o pé na jaca, já vão comer, beber, né? O que quiser. Segunda-feira começa a fazer dieta, não é assim? Bom, quem vai responder isso pra gente é a Célia Belelli, que é nutricionista, que está aqui com a gente. Eu já até mais ou menos sei qual vai ser a resposta da Célia. Tudo bem, querida? Bem-vinda, viu? Bem. Obrigada, Alberto. Prazer recebê-la aqui. Obrigada. Pode enfiar o pé na jaca toda sexta-feira, não? De jeito nenhum, não? Alberto. Primeiro, agradecer o convite. Boa tarde a todos. Bom, nós iniciamos 2018 agora e muitas pessoas têm essa meta de mudar a alimentação, Aliás, perder é o que peso. mais se promete, né? Esse ano eu vou comer menos, fazer exercício, dieta e tal. Isso. E por um lado é bom porque as pessoas se sentem motivadas, né? Com outros planos, tudo. Agora, uma visão um pouco errônea é pensar, eu vou fazer alguma coisa mais certinha de segunda, quinta, na sexta noite eu já começo a mudar e passo fim de semana. Então, o organismo não pensa dessa maneira. Por isso que a gente vê essa dificuldade das pessoas ganhando e perdendo peso, pouco peso. Ganha-se mais do que perde. Bom. Célia Belelli, nutricionista, mestre em ciências pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, especialista em obesidade e emagrecimento. Isso aqui não podia ser uma entrevista, tinha que ser uma consulta. Né? Nutricionista do Grupo de Cirurgia Bariátrica de Valinhos. Exato. GCBV, que é a Cirurgia Bariátrica de Valinhos, São Paulo. Muito bem. A gente falou aqui de começo de ano e tal, essa coisa toda, mas eu não me recordo lá na minha adolescência, ou um pouco antes da minha infância, eu não me recordo das pessoas terem tanta preocupação com emagrecimento, com dieta e tal. Também tinha pessoa gorda, é uma brincadeira. Por que hoje é a globalização, é a informação que traz essa quase que obrigação das pessoas fazerem dietas e emagrecer? Então, vamos esclarecer alguns pontos. Primeiro que dieta, erroneamente, caiu na mídia como restrição alimentar. Mas dieta, por definição, é o que nós comemos e bebemos num dia. Então, é a sua dieta, a minha dieta, a dieta do outro. E tem as dietas da moda, low carb, dieta sem lactose, dieta, enfim. Só que as pessoas, a mídia influencia bastante, que ela tem um fator bastante grande aí influenciando. Outra coisa, nós temos hoje uma mudança global na alimentação. Hoje a alimentação ficou muito mais fácil e as pessoas se mexendo cada vez menos. Então, o ganho de peso está muito alto. Tanto que aí a gente vê que o número de cirurgias bariátricas aumentaram muito. A preocupação muito grande da Organização Mundial de Saúde é com crianças e adolescentes obesos. Então, realmente não se tinha uma oferta tão grande de alimentos e as pessoas comiam mais comida. Célia, primeiro, a gente come não é porque tem fome, né? Porque é gostoso. Porque a necessidade básica seria porque tem fome. Porque se a gente não comer, você não tem, não sobrevive. Mas, por exemplo, você está com fome agora? Agora não, porque eu almocei. Eu também não estou com fome. Mas se de repente alguém vem aqui, traz um negócio assim que você olha, os seus olhos se encantam, vai... Deixa eu experimentar um pedacinho. E a gente come. Foi bom você falar nisso. Então, nós temos alguns tipos de fome, né? Nós temos 4 tipos de fome. Existe a fome física, que é a fome fisiológica. Aquela que ronca a barriga. Isso, que é aquela que a gente come a cada 4 horas, 3 a 4 horas. Vamos esquecer um pouquinho essa regrinha de 3 horas, justinho. Sobre isso ela fica muito engessada. Mas assim, a cada 4 horas, que seria um café da manhã, almoço, um lanchinho à tarde, jantar, enfim. Essa é a fome física, que o organismo precisa de nutrientes para você andar, fazer as coisas, mas pouco, não tanto como as pessoas estão comendo.
A fome social, que é essa que você falou, Alberto. Então, por exemplo, quando nós estamos reunidos numa confraternização, numa mesa, nós comemos automaticamente, sem perceber. E come-se muito mais num happy hour. Então, tem uma exposição muito grande de comida. Essa é a fome social. Aquela fome que não chega a ser fome, é uma vontade de comer algum alimento específico. Ai, tô com vontade de comer um doce, mas tem que ser com cobertura de chocolate, algumas pessoas. Então, essa é a fome específica. Essa é uma vontade. Falta uma fome aí. Isso. Eu já tô com fome de saber o que é. Só de falar. E a fome psicológica, né? Que essa também acaba sendo uma fome perigosa, porque as pessoas acabam comendo por tédio, solidão, tristeza, por alegria. É uma fuga. Exato. E o alimento acaba sendo um substituto. Então, o que falta também é as pessoas começarem a tentar refletir um pouquinho sobre o papel do alimento no dia a dia da gente, né? Precisa ter comida, precisa ter alimentos. Uma coisa é alimento, outra coisa são produtos alimentícios, que também mudam um pouquinho. Também. Bom, a nossa entrevista, ela tem 45 minutos total, e isso aqui pra gente falar em 45 dias, né? Porque é uma coisa assim, o que tem de coisa para falar é um negócio impressionante. Deixa eu ver se é mito ou se é verdade, se você ajudar a esclarecer aqui. Comer tomando líquido engorda, é mito ou é verdade? Então, o comer é mito, tá? O que acontece com o líquido junto? Ele acaba dificultando um pouquinho a digestão, tá? Ele dilui mais os líquidos, as enzimas, líquidos do estômago, dificulta um pouco a digestão e dependendo da quantidade do líquido, a pessoa não mastiga direito, ela engole sem mastigar porque o líquido facilita, mas não que leva a um aumento de peso. Um pouco de líquido não tem problema, um copo pequeno. Sim. Até ajuda, melhora o sabor, o paladar, os papilas. Água, foi bom você falar nisso, entendeu? E não com sucos concentrados, refrigerante, nem pensar, né? Ah, mas nunca vou poder tomar refrigerante. Então, aí é um outro ponto, né? Existem alimentos e bebidas que eles podem ser pontuais e não fazer parte de uma rotina alimentar diária, que é o que tem acontecido nas famílias. Vamos ficar na água, porque eu também... Quando muito, um copo de água na refeição. Eu não tomo nenhum outro líquido, nem bebida alcoólica, não consigo. E há pessoas que não conseguem comer tomando líquido. E eu talvez seja uma dessas daí. Então, eu acho que é muito legal. Mas há pessoas que dizem o seguinte: eu tomo 2, 3 copos d'água, isso já me enche e tal, e eu me sacio. Sim, é verdade? O que acontece também? Muitas pessoas confundem fome com sede. Por isso que é importante também observar a hidratação diária. Às vezes nem era fome. Tá? Agora, substituir uma refeição principal por água está errando. Aí já é um grande candidato a comer errado, a não ter rotina, a eventualmente ganhar peso porque não comeu naquele momento, mas depois come qualquer coisa que apareceu ali e considera que não fez uma refeição. Entendi. Tá? Então esse também é um outro erro. Mas você estava dizendo que, então, nada salutar. Quando muito, um copo d'água pequeno, esse é grande, esse é grande. Agora, você disse sobre a hidratação. Uma maneira fácil de saber se você está ou não hidratado é pela urina. A urina, que é um ponto que você vê que a urina está mais clara. O ideal é sempre estar observando quantos copos de água você toma entre as refeições, fazer uma média. E é muito engraçado, quando você se propõe a tomar mais líquido, teu corpo pede mais líquido. Porque todo mundo sabe que nosso organismo é extremamente adaptativo para tudo. O ser humano é, né? Exato. Então, ele se adapta à falta de água também. Isso dificulta muito o trabalho dele. Com a idade, né? As pessoas, quanto mais idosas ficam, elas têm uma tendência a ficar mais desidratadas. Porque não tem o hábito. E também, assim, quem vai precisar mais de hidratação?
criança, adolescente e atletas, esportistas. Então, depende do dispêndio também. Entendi, você Célia. acaba pedindo mais, mas o ideal é estar sempre se hidratando. Eu vou falar com você, eu tenho um amigo médico que ele fala assim, Alberto, você não tem nada a fazer, você vai dar uma volta, vai passar perto da cozinha, toma um copo d'água. Exato. Aproveita, toma um copo d'água. Deixar no trabalho, levar uma garrafinha. Sempre é bom, né? Isso. Ainda mais para quem fala o tempo todo, é um alto-falante como eu, e quando eu narro futebol, seguramente uma garrafa de quase 1,5 litro eu tomo, Você narrando toma, futebol. é. E não que haja necessidade, isso também já faz parte do hábito, aquela história que você falou da adaptação. Sim, e de tal, essa coisa adaptação. toda. E quando você não toma, você sente falta para a pessoa que está acostumada. Comer e dormir, engorda? Não é que engorda, você dificulta muito a digestão, tá? Então fica um processo mais lento. Na verdade, o ideal é jantar menos, né? Deixar um tempinho para essa digestão e depois você deitar. Muitas vezes as pessoas confundem, eu engordo porque eu como à noite e vou dormir. Não, muitas vezes essa pessoa, ela passou um dia, às vezes, sem se alimentar corretamente e come muito à noite, que é o que a gente acaba considerando, às vezes, principalmente os que ganham muito peso, do comedor noturno. Ao contrário do que se pensa, o comedor noturno, ele não é aquele que acorda só na madrugada para comer, é aquele que chega em casa muitas vezes, 6, 7 horas da noite, come até a hora de dormir sem perceber. E aquele Entendeu? que come Que assim, belisca, já que- viu aquele que senta no sofá assim, e já pega o prato e vai comendo, assim, televisão, Sim. vai pegando, e fica nessa posição o tempo todo. Aliás, a propósito dessa posição, eu quero te perguntar, é mito ou é verdade que você acabou de comer, você está sentado à mesa, você comeu, você se levanta, caminha um pouco e tal, faz bem? Sim, com certeza. Agora, outra coisa, isso que você falou, Alberto, é totalmente, é um comportamento alimentar errado. Porque, por exemplo, vamos associar aqui, nós dois estamos conversando, eu estou prestando atenção na sua conversa Sim. e você na minha. Por que que quando a gente está comendo, fazendo uma refeição, muitas pessoas não estão focadas naquele ato? Então, o que falta é prestar atenção Na ao comida. ato de comer. Então, se a pessoa já está no sofá, como você relatou aí, comendo, olhando para a televisão, ela não sabe o que ela está fazendo. Muitas vezes eu falo para o paciente assim no consultório, vamos imaginar uma coisa, você vai ao cinema, pega um balde de pipoca, fica lá comendo, vê o filme, muitas vezes aquilo é refil, volta, pega, Volta, come vai dois, comendo enfim. e vai Pega o comendo. mesmo balde de pipoca, senta na mesa da cozinha, não fica olhando para nenhuma televisão, nenhum pra celular. pipoca. Você larga aí, você comeu 3 dedos da pipoca e não come mais. Por quê? Porque você realmente não está distraído. Automático aquilo, vai pegando, vai comendo, Porque vai pegando. você está distraído com outra coisa. Entendi. Entendeu? Então, quando nós prestamos atenção na alimentação e se nós nos concentrarmos nela, nós vamos Exato. comer menos e vamos nos saciar. Nos saciar mais, porque você começa a sentir os sinais de saciedade. E outra coisa que a gente... Então, hoje em dia, a televisão, muitas vezes, um hábito de muitas pessoas, tenho televisão na cozinha. Vai, até para deixar, para distrair, para você fazer uma refeição, mas não na hora de comer, entendeu? Porque senão você está prestando atenção naquilo e o ato fica automático, você não está focando na alimentação. Então tem que comer na mesa, prestando atenção, talheres, Agora, há cortar. alguma pesquisa, Célia, que demonstra qual o percentual dos brasileiros que comem assistindo televisão? Eu não posso te dizer seguramente, mas com certeza deve ter algum número, posso até verificar e depois te passar, mas é muito grande. Eu Muito acho grande, que né? hoje o que superou a televisão é o celular. Que também é um grande problema Sim, quando você está porque comendo. você distrai. Da mesma forma. Você distrai. É o mesmo caso da pipoca. Se você levar aquele balde de pipoca para um lugar que você não tem distração nenhuma, você não come. Entendi. Tudo aquilo. Então Interessante, você, né? como qualquer outro ato, né? Então, você vê, e a gente acha que é tão difícil mudar hábitos, não sei se realmente é tão difícil, mas são pequenos detalhes que fazem a diferença. Exato, você tem razão. Hábito alimentar, ele está muito envolvido, né? Com, por exemplo, quando hábito já é difícil mudar ao longo da vida, porque o hábito a gente adquire por repetição.
Então, tem coisas que a gente já faz automaticamente. Você não fica pensando quando dirige, vou por primeira, vou por segunda, aquilo já se tornou automático, enfim. E o hábito também alimentar, ele já tem algumas raízes sociais, culturais. Eu como isso porque minha mãe sempre fez. Eu tenho o cheirinho do bolo da minha avó. Então, para mudar isso, a pessoa precisa refletir, analisar o que está fazendo errado, tá? Então, o que está acontecendo aqui em casa? Eu estou ganhando peso? Ou alguém começou com um pouco de diabetes? Meus filhos estão engordando muito? Então, tem erro em casa. Uma pergunta que normalmente nutricionista sempre faz pro paciente quando vai no consultório, se for para ganho de peso, é muito raro só a pessoa ter aumentado o peso. A família toda. A família. Porque é uma questão familiar. Agora, eu quero te fazer duas perguntas que também preciso tirar dúvidas. E uma até, acho que é uma sugestão, de repente, para quem está nos acompanhando. Primeiro, você falou de comer de 4 em 4 horas, 3 em 3 horas e tal, mas e a todo momento com a internet, com a globalização, a gente está recebendo tantas informações, mas há aí algumas teses de que estão derrubando o fato de que você comer de 3 em 3 horas é a melhor forma para você emagrecer. Dizem que quanto mais você jejuar no dia, melhor. Então, o jejum intermitente, né? São duas linhas que trabalham, que tem teorias do jejum intermitente. Realmente foi publicado um trabalho recentemente, final outubro, novembro do ano passado, de que ele acaba perdendo um pouco mais de peso, mas só que você, voltando a comer igual, você tem um ganho de peso normal, tá? Se você não fizer essa mudança. Tá? Outro, separou 2 grupos de pessoas, então o que comia normal diminuíram 250 calorias por dia, e o outro com jejum intermitente, quando voltava a comer, ele comia 250 calorias a mais, que também equiparou. Só que assim, tem pessoas que não conseguem fazer um jejum tão longo, isso não funciona para o metabolismo do organismo. Você pode entrar em hipoglicemia, que dá dor de cabeça, que é a queda do açúcar no sangue. O combustível básico para o nosso cérebro é a glicose, né? Não que a gente tenha que comer coisas que virem glicose rápido para dar combustível, não. Por isso que a gente tem que seguir aí os conceitos básicos. Olha, entendi, querida. Às vezes eu até te interrompo aqui, Célia, porque senão eu vou esticando. Você é uma excelente palestrante e eu tenho que fazer algumas perguntas aqui, não posso deixar. E a pergunta que eu vou te fazer agora, de repente, pode ser interessante para quem está nos acompanhando, que é sobre o seguinte. As nutricionistas dizem, não sei se isso é uma verdade também, que você está fazendo dieta, não se pese todo dia. Você vê que você não emagrece todo dia, né? Sei lá. Agora, a gente não pode inverter. Você que não está fazendo dieta, se pese todo dia para você se policiar. Porque se ele não fica feliz porque não diminuiu nada, ele pode ficar triste porque está começando a aumentar. Então, a balança, ela é um parâmetro. Tá? É um dos parâmetros. Não quer dizer que você subiu na balança, você vai estar mais magro. Você estará mais leve. Se você estiver fazendo alguma dieta, modificações, algumas intervenções para perda de peso. Por quê? A gente nunca pode desconsiderar, no nosso organismo, a gente tem massa magra e massa gorda. Então, por exemplo, se você estiver fazendo algum programa para perda de peso, com certeza você estará associando ao exercício físico para não diminuir o metabolismo. E esse exercício físico inclui exercícios que conservam a massa magra e até aumentam um pouco a massa magra, porque ela faz o nosso motor trabalhar mais. Refletir na balança, claro. O ideal é você trabalhar com o cálculo de bioimpedância, dobras, que você tenha essa discriminação melhor e não frustra tanto a pessoa, porque muitas vezes a pessoa fala assim, olha, você perdeu 4 quilos em gordura e ganhou 2 em músculo. Nossa, isso é um ganho enorme. Querida Célia, o que engorda mais, bebida ou comida? Então, tudo tem calorias. A única coisa que não tem calorias é água. Pode tomar água a vida inteira que não engorda. Então, não teria aí. E calorias é uma coisa que a gente não gosta de ficar falando, né? É quanto aquele alimento ou bebida tem de energia
e quanto de energia a gente precisa por dia para os nossos gastos. A gente tem gastos básicos e tem gastos extras. É lógico que depende, tem pessoas que não comem quase nada, mas bebem muito, principalmente cerveja, a gente tem visto hoje, inclusive os jovens. Então é altamente calórico, então tem que tomar muito cuidado com bebidas, não só cerveja, bebida alcoólica, bebidas açucaradas, destiladas também, a destilada também é que a pessoa acaba tomando um pouco menos da destilada. Sim, muitas vezes. Mas o teor alcoólico é muito maior. Então, em termos de calorias, ela acaba até não incidindo tanto, mas só que o dano é maior para fígado e dependência. Exatamente. Agora, não resta dúvida que as bebidas açucaradas deviam desaparecer. E por falar nos alimentos, né, a gente não só falar da quantidade de energia das bebidas e alimentos, mas também falar da qualidade do alimento, os processados, ultraprocessados, que seriam embutidos, enlatados, que se tornou muito fácil nos lares hoje, né? Esses alimentos, para que eles possam ter uma longevidade maior, a eles são acrescidos determinadas substâncias que... conservantes, tal, que isso aí traz um malefício para a saúde. Para o organismo. A maioria das pessoas, tanto que quando vai em nutricionista, a gente procura desmistificar um pouco só essa relação de ganho de peso com calorias, né? Com essa modernidade toda, as pessoas comendo mais fora, introduzindo muitos alimentos processados, ultraprocessados na alimentação, que tem muitos aditivos, tanto para conservar como para cor e tudo mais, são muitas informações para o organismo, novas, e eles acabam levando uma mudança nas células, que a gente fala que isso acaba levando uma resistência maior e um ganho de peso em função de uma alimentação com muita informação diferente. Agora, Célia, primeiro, vocês nutricionistas, claro, isso aqui, um beijo para minha nutricionista que deve estar acompanhando, né? Deve assim, vai falar mal, imagina. Mas o cardápio que vocês nos passam, primeiro, hoje é preciso ter dinheiro para poder seguir, porque tem muita coisa, as opções, embora vocês nos deem essas opções, mas são opções meio caras. Mas assim, na vida de hoje, no trabalho de hoje, é muito difícil da gente seguir. Não tem como, de repente, sei lá, fazer alguma coisa que fosse mais simples pra gente. Então, o ideal é sempre adaptar a realidade da pessoa. Tem muitas pessoas, por exemplo, que elas não conseguem nem comer em intervalos menores porque trabalham em laboratório, trabalham dentro de uma fábrica, que eles não podem entrar com nenhum alimento por questões de segurança no trabalho. Se eu tivesse que comer agora, por exemplo, eu estou aqui com você, não teria como. Não teria como. Então, por isso que é individualizado. Quando a gente fala muito, você falou agora sobre alimentos mais caros, é uma questão de visão e para a gente analisar também. Quando você compra outros alimentos, você deixa de comprar também alguns que você estava comprando, tá? Ou às vezes embutidos, enlatados ou frios, e você reverte para outros tipos de alimento e grupos alimentares, por exemplo, mais castanhas, mais frutas, pão integral, que seria aí que teriam mais qualidade. Vegetais que não são caros, né? E com isso você não tem, já foram mais caros, hoje já não tem tanta diferença. Talvez até, vamos assim, não só pelo aspecto financeiro, mas pelo aspecto operacional. Praticidade. Como é que a praticidade... Você tem que adaptar ter que fazer os horários. Alguma coisa assim? Não, tem que ser rápido, tem que ser ou uma fruta, ou existem algumas bebidas que você pode colocar, mas para isso você tem que ter planejamento. É um outro ponto que falta para as pessoas. Porque, por exemplo, por exemplo, vamos supor, aqui, você teria que comer alguma coisa e ao mesmo tempo pensa, puxa vida, eu não trouxe, nossa, eu não preparei. Então, aí vai na padaria com uma coxinha. Muitas vezes acontece. O primeiro ponto é ter planejamento. Então, eu tenho um local para levar, eu tenho acondicionar, eu tenho geladeira lá, se eu levar então iogurte, eu vou ter que consumir de manhã, porque eu não tenho geladeira no local. Pode estragar e tal. Então, é aquilo que a gente volta à questão do hábito.
Se você insiste naquilo, ele passa a ser uma rotina para você. Então, você consegue mudar a sua rotina alimentar. Caso você tente 1, 2 semanas e aquilo está sendo difícil, é porque realmente você não chegou ao ponto de mudar o hábito. Aquilo não é importante para você. Então, são outros aspectos que entram aí. Entendi. E, tipo, marmita também, né? As pessoas levam marmita muitas vezes. Mas e essa vida social maluca da gente? E olha, quem tem determinado trabalho, e aqui eu posso dizer, quem trabalha em televisão, é toda hora almoço, é toda hora jantar, é toda hora coquetel, é muita coisa, e de repente você não vai, porque você vai, não vou, porque chega lá, vou comer e tal, e você não vai, e aí a pessoa fala, mas não é possível, você tinha que vir, não, mas não deu pra ir, aí vai, você não come, mas por que você não tá comendo? É duro, Exato, Célia. muitas pessoas referem isso, que elas acabam até de conviver um pouco socialmente. Você fica meio antissocial. Churrascos e tudo mais, mas primeiro, a oferta de alimentos é muito grande, é inegável, né? Então, talvez nesses eventos já precisaria até mudar um pouco. Você evento com a sua marmitinha também? Não, também não, isso não tem. Todo mundo jantando sempre a comer marmitinha também ali. é um prazer. É Claro prazeroso. Comer envolve todos esses fatores que nós estamos falando e é prazeroso. Eu não consigo imaginar alguém viajando sem provar a culinária de um país ou de um outro lugar. Isso faz parte da cultura até. Mas o que falta é as pessoas pensarem um pouquinho. Eu tô comendo. Algumas questões podem ser respondidas quando a gente está na frente de um prato. Vamos supor que aqui tivesse uma variedade, salgadinhos, refrigerante, né? E a gente não precisasse ficar conversando na frente das câmeras. Talvez você teria uma atitude perante esse prato, eu outra pessoa de outra maneira. Então, isso é o que a gente fala, como você se comporta perante a uma refeição ou a um prato. Você teria que analisar, eu estou com fome? É necessário eu comer mais do que um? É o horário de eu comer e não fazer aquele comer automático. É muito difícil tudo isso que eu estou falando. Comer escondido também não pode, né? Não, imagina. E dieta zero carboidrato? De novo, não funciona. As dietas milagrosas, elas são desequilibradas, tá? Elas não se sustentam, porque você não consegue levar isso por muito tempo. Por que quando uma pessoa inicia uma dieta, ela tem algum resultado? Porque ela mudou a rotina que ela estava fazendo. Então, pegou o organismo totalmente desprevenido, ela vai ter um certo resultado. Quanto? Depende de cada um. Idade, sexo, atividade física, enfim. 3, 4, 5 quilos inicialmente. E aí vai se tornando mais difícil. Agora, o que acontece com a dieta da proteína, né? Que come mais proteína e retira carboidrato? Tem um emagrecimento? Sim, porque o organismo precisa de energia, ele vai buscar onde? Na gordura guardada, porque você retirou a primeira fonte energética dele, que é o carboidrato. Então, ele vai ser obrigado a gastar gordura. Só que antes dele buscar gordura, ele não quebra gordura. Gordura ele prefere quebrar um músculo do que quebrar gordura, porque gordura é reserva de energia. A gente foi preparado para armazenar e não quebrar. Então, nesse caso, ele vai perder massa magra. Exato. Por isso que as pessoas voltam a engordar tão rápido depois. E o que acontece? Uma dieta desse tipo, ela começa a dar irritabilidade, cansaço, porque você não tem a fonte energética primária. Mas ela não dá fome. Ela não dá fome porque a proteína e a gordura saciam muito mais. Tá? Então, ela tira totalmente, ela é extremamente... Então, você disse uma coisa, desculpa, a proteína e a gordura saciam mais que o carboidrato. Então, por exemplo, uma pessoa que come um prato de macarrão... ela vai ter fome mais rápido. Do que quem comeu um prato só de carne. Sim, agora o que acontece? Então, aí teve um desequilíbrio. Tanto para quem comeu só um prato de massa, como para quem comeu só um prato de carne. Tem que ter os dois. Exato, a gente pode pensar num prato da seguinte maneira, então. Vamos dividir esse prato. Então, procuro orientar o paciente dessa maneira. Um prato raso. Se a pessoa já come no prato fundo, tem alguma coisa errada, porque o fundo afunda. E aí você já não tem visão dali.
Tá. Então, você não precisa separar o vegetal também, porque o estômago é elástico, vai caber tudo. Você come a verdura, depois come um monte de arroz. Pensa 50% dele só de vegetais. Ah, não gosto, não tenho o hábito. Por que não gosta? Porque não foi acostumado. O vegetal tem que mastigar. As pessoas hoje não mastigam. Tem outro problema. Preguiça de mastigar. Ah, precisa lavar. Deixa lavado para 3, 4 dias. Cozinha legumes e deixa na geladeira para 3 dias para você fala legumes cozidos? Legumes cozidos. Pode ser cru também, a folha natura. Ralado. E não estraga tão fácil. Sim. Mas vai perder as vitaminas. Perde muito pouco, mas você aproveita a fibra dele. Né? Sim, você pode comer a cenoura crua, você pode comer tomate cru. Então, metade do prato. Na outra parte do prato você divide em 2 partes. Uma com a proteína e a outra com um pouco de arroz e feijão. Comida de verdade, arroz, feijão, carne e salada. Com moderação. É lógico que a gente vai evitar as frituras, mergulhar esse bife no óleo. Tá, fazer grelhado e tal. Grelhado. Agora não adianta também Mas isso aí, desculpa, imagina. Isso é um almoço. Então vamos tomar um café primeiro. Como é que eu tomo? Me dá um café da manhã. No dia, uma dieta saudável. O que acontece com pessoas que não tomam café da manhã? Tem 2 pontos. Muita gente não toma o café da manhã, que é um erro muito grande. O não tomar café da manhã gera uma fome maior no fim do dia, pode levar a uma compulsão alimentar no fim do dia sem a pessoa perceber. E aí a pessoa automaticamente não toma o café da manhã porque comeu muito no dia anterior à noite. Então é um ciclo vicioso. E é uma questão de treino, né? Não precisa fazer um café da manhã fácil. Não precisa ser um breakfast. Não. Então nós vamos incluir um alimento fonte de proteína, pode ser o leite aí. Muitas pessoas têm restrições à lactose, existem as versões zero lactose, ou pode ser o iogurte, que as bebidas fermentadas são excelentes para melhorar a flora intestinal, aí seria um outro assunto aí que tem benefícios enormes. Algum carboidrato sempre com fibra, porque sempre que a gente tiver aquele alimento fonte de carboidrato com mais fibra, ele vai me saciar mais, não vira açúcar rápido no corpo, porque o alimento que vira açúcar rápido no meu organismo é o que me gera fome instantânea. O suco, por exemplo. É comer a fruta e não beber o suco. Comer a fruta por causa da fibra. Comer a fruta. Sempre o que ocupar mais espaço no meu estômago. Tá. E pronto, uma fatia de pão, pode passar um requeijão, uma margarina, uma manteiga, o que você tiver acostumado. Coloca um café ou um chocolate com menos açúcar. Pode comer um pão francês. Pode comer um pão francês. Se está habituado, não é o pão francês que vai levar o ganho de peso, é isso que as pessoas esquecem. Ela tira o pão francês, mas mantém a pizza, o lanche. Célia, o tempo está passando, a gente vai ter que comer um pouco mais rápido, o que, aliás, não é recomendável. A gente tem que comer com calma e tal, né? Mas vamos fazer um prato bom no almoço aí. Vamos, só completando, então, por exemplo, se você não tem tempo de fazer um café da manhã, como nós falamos aqui, pega um copo de iogurte, tenta colocar um pouco de aveia e vai tomando no caminho, mas aí você conseguiu colocar um carboidrato de boa qualidade, uma proteína. Pronto. Caracterizou um café da manhã mais rápido, mas não saiu sem comer nada. Tendo possibilidade, leva uma fruta para comer, ótimo. Não deu tempo, tá? Almoço. Não consegue, eu tenho que levar almoço. Você já falou, né? Basicamente. Um detalhe importante, se você levar comida, procure comprar utensílios que tenha divisões, esses utensílios plásticos, para você dividir os grupos alimentares. Quando você faz andares, eu brinco que é prédio, né? Mas o meu utensílio é muito pequenininho, não importa, ele tem 3, 4 andares. E aí, utilizar sempre talheres menores para se servir, que você leva menos do que colheres grandes ou escumadeiras. Aí à tarde... Lanche da tarde, não tem como. A tarde normalmente é muito longa. Às vezes o ideal seria você fazer até 2 pequenos lanches à tarde. Leva uma fatia de pão com requeijão ou com queijo, toma um chá ou um café do teu trabalho. Num outro horário você põe uma fruta. Se tiver possibilidade de comprar umas castanhas, que são ótimas, coloque. Evite bolachas, biscoitos, todas essas... Não vou deixar você entrar lá na minha sala. Mas aí depois a gente janta... E chegou em casa com muita fome. Come uma fruta, amassa uma banana com aveia,
tenta comer alguma coisa, pique cenoura, se tem aquele ato de beliscar cenoura, pepino, vai beliscando isso, sim, isso vai até saciando. o jantar ficar pronto, Muito porque legal. é aquela fome do cansaço que você chegou. O jantar pode ser igual ao almoço? O jantar em menor quantidade que o almoço, mas tem que ter o grupo dos vegetais também. Outra coisa, muita gente refere pra gente, eu não janto. Você não janta não, eu faço um lanche. Não, você jantou, porque qualquer coisa que você comeu nesse horário é o jantar, ele caracteriza jantar. Só que você só comeu pão praticamente. Então você pode até colocar o vegetal, uma proteína, um omelete com 2 ovos e ali uma fatia do pão ou uma torrada, mas não montar lanche e levar à boca. Quando a gente faz esse movimento, você perde um pouco a noção de quanto você comeu. Entendi. E é tudo muito macio. Bom, né? e aí... E antes de dormir, se quiser, toma um leite, se tiver o hábito, um iogurte, procure colocar uma fruta ou alguma fonte de proteína. Não fique só com chá com torradas. Não tem problema algum, o chá é excelente. Mas não fica caindo muito nas bolachas, torradas. Sem dúvida. E sempre lembrando que emagrecer é matemática. Você consome calorias, se você ingerir mais do que consumiu, vai ter uma reserva. Se você consumir menos, vai ter um desgaste. A grosso modo, e tem vários outros fatores que tem que ser analisados. Por isso que é tão difícil. Com certeza. Mas olha, o que foi fácil foi te entrevistar e você fala muito bem, tem uma fluência verbal maravilhosa. Fiquei muito feliz e olha, como eu te disse, era uma entrevista para 45 dias. Você vai voltar aqui, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço também a oportunidade de poder falar. Espero ter correspondido. Maravilhoso. Obrigado, querida. Obrigada Obrigado a você. Mesmo. Boa tarde. Gente, Célia Belelli comigo aqui, nutricionista, falando nessa sexta-feira. Dia de, afrouxar o nó da gravata. Ufa, sexta-feira, mas você ouviu aqui, hein? Com moderação, tá? Eu volto à noite no RF Esporte Clube, tá bom? Espero todos vocês. Saúde, paz e alegria. Bom final de semana. Até mais.